Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou estudante da licenciatura em Matemática na UFBA e nesse vídeo eu irei apresentar uma representação de uma elipse na métrica da soma. Bom, primeiramente nós precisamos lembrar a definição de elipse. Então, sejam F1 e F2, pontos fixados em R2, esses pontos eles são chamados de focos da elipse. A definição de elipse vai nos dizer o seguinte, que a elipse, sigma, representada aqui por essa letra grega, ela vai ser o conjunto dos pontos do R2, tais que a distância de um ponto genérico P no R2 até o primeiro foco, que é F1, mais a distância desse ponto genérico P no R2 até o outro foco F2 vai ser igual a 2A, que é maior que 2C, em que esse A e C aí são parâmetros da elipse. Então, o que nós vamos fazer agora é construir uma elipse. Então, seja sigma uma elipse com centro na origem, eixo focal a x e focos dados pelas seguintes coordenadas, menos 2, 0 e 2, 0. Isso diz para nós que o valor da constante c é igual a 2, pois uma elipse com eixo focal a x, ela tem focos da forma menos c0 e c0. Então, sendo assim, o valor de c, da constante c, é igual a 2. Então, aqui eu já tenho o valor da constante c, eu preciso, então, escolher um A de tal forma que 2A seja maior que 2C. Se C é igual a 2, 2C é igual a 4. Então, eu preciso escolher um valor de A de tal forma que 2A seja maior do que 4. Então, se eu escolher, por exemplo, A igual a 3, o que é que vai acontecer? Eu vou ter respeitado essa condição de que 2A é maior que 2C e vou ter o seguinte aqui. A elipse sigma que a gente está construindo, o conjunto dos pontos do R2, tais que distância de PF1 mais distância de PF2, igual a 6, que é 2A. Ok. A métrica na qual nós estamos acostumados a trabalhar é uma métrica euclidiana. E na métrica euclidiana, a elipse ela possui uma forma padrão, uma forma canônica ou uma forma standard, que é dada pela seguinte representação. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado é igual a 1, em que A, B e aquele C que a gente tinha lá em cima são parâmetros da elipse e que respeitam a relação pitagórica de que A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado. Ok, a gente sabe o valor de A, então a gente consegue calcular A ao quadrado. A gente sabe o valor de C, então a gente consegue calcular C ao quadrado, porém aqui a gente não tem o valor de B nessa equação aqui para descobrir o valor da constante para calcular a equação standard. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a relação pitagórica e vai descobrir que B ao quadrado é igual a 5. Então, sendo assim, eu tenho aqui a forma padrão, né, a forma canônica de uma elipse nessas condições. E aqui a gente está utilizando a métrica euclidiana. Então, na métrica euclidiana, o que a gente tem de representação da elipse é essa figura aqui. Eu coloquei no GeoGebra, então, a representação dessa elipse e a representação foi essa daqui. Ok, mas essa não é a única forma de trabalhar com métricas. Existem outras métricas, como a métrica do máximo e a métrica da soma. A métrica da soma é a qual eu utilizarei aqui nesse vídeo para representar essa mesma cônica. A gente vai conseguir exibir a elipse em uma outra métrica. Então, vai ser agora utilizar a métrica da soma. Ok, como é que funciona, então, a métrica da soma? Então, essa foi a atividade proposta, né? Determinar uma equação da elipse sigma na métrica da soma, onde a cônica, no caso aqui, né, a elipse sigma, vai ser determinada por distância da soma de PF1 mais distância da soma de PF2 igual a 6. Observe que aqui o que muda é que ao invés de eu ter uma distância, como a gente está acostumado a trabalhar, que é chamada distância euclidiana, eu tenho uma distância da soma e ela é definida de uma maneira particular, diferente daquela que é definida na métrica euclidiana. Então, eu vou tomar aqui um ponto genérico do plano, um ponto x, y qualquer, focos F1 menos 2, 0 e foco F2, 2, 0. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou formar os vetores PF1 e PF2. Então, lembrando que para determinar as coordenadas de um vetor, né, dados os dois pontos, eu faço as coordenadas da extremidade menos as coordenadas da origem. Então, eu obtenho o seguinte para o vetor PF1. Ele vai ter coordenadas menos 2, menos x, né? Então, menos 2 aqui, menos x. E vai ter coordenada 0, menos y, menos y. Sigo o mesmo raciocínio para PF2. Consigo obter uma equação aqui, consigo obter aqui o vetor PF2. Ok.
Então, da métrica da soma, nós temos que a distância da soma de PF1 vai ser a norma do vetor PF1, mas vai ser a norma da soma. E como é que funciona, então, essa norma da soma? A norma da soma, ela calcula a soma dos módulos de cada coordenada. Então, se eu tenho o vetor PF1 e quero calcular a norma da soma dele, eu vou observar com essas coordenadas de PF1, vou calcular a soma dos módulos dessas coordenadas. Então, aqui, distância da soma de PF2 segue o mesmo raciocínio. Eu vou calcular aqui, dadas as coordenadas do vetor PF2, eu consigo, então, a distância da soma de PF2. Ok, então fazendo isso, agora que eu já tenho distância da soma de PF1, distância da soma de PF2, se eu substituir aqui na equação da elipse, eu vou obter o seguinte: módulo de menos 2 menos x mais módulo de menos y, substituindo distância da soma de PF1, mais... Agora eu vou substituir distância da soma de PF2. Distância da soma de PF2 é dada por módulo de 2 menos x mais módulo de menos y, igual a 6. Ok, quando eu cheguei aqui nessa parte, eu obtive uma equação modular. E lembrando que para a gente resolver a equação modular, a gente precisa considerar a definição de módulo para cada um desses módulos que está aí. Então, nós temos aí módulo de menos 2 menos x, módulo de menos y, módulo de 2 menos x e módulo de menos y novamente. Então, aqui a gente tem 3 módulos, né? Já que esse módulo de menos y aqui ele é repetido e poderia até colocar mais 2 vezes módulo de menos y. Poderia colocar aqui também dessa forma, mas coloquei separado. Então, da definição de módulo, eu vou ter o seguinte, que módulo de menos 2 menos x, considerando esse primeiro módulo aqui, ele vai ser igual a o próprio menos 2 menos x, se x for menor ou igual que menos 2, ou vai ser igual ao oposto dele, né? Menos, o oposto, né? Menos 2 menos x, que é igual a, fazendo a distributiva de sinais aqui, vou encontrar 2 mais x, se x for maior que menos 2. Aqui, módulo de menos y, vamos trabalhar com ele aqui agora. O módulo de menos y, eu utilizei uma propriedade do produto de módulos. Eu escrevi esse menos y como sendo menos 1 vezes y. E aí a gente sabe lá que da propriedade de módulos, né, do produto de módulos, o módulo de menos 1 vezes y é igual ao módulo de menos 1 vezes módulo de y. E módulo de menos 1 é 1. Então, eu fico aqui com o módulo de y. Então, é correto afirmar que módulo de menos y é igual a módulo de y. Eu fiz isso aqui pois considerei conveniente trabalhar dessa forma. Então, a gente sabe que módulo de y é igual ao próprio y, se y for maior ou igual que zero, ou o oposto, né, menos y, se y for menor que zero. E ainda do terceiro módulo, né, a gente tem esse terceiro módulo aqui dessa forma. Módulo de 2 menos x vai ser igual ao próprio 2 menos x, se x for menor ou igual que 2, ou vai ser o oposto dele, né, menos 2 menos x, que é fazendo a distributiva de sinais aqui, menos 2 mais x, se x for maior que 2. Ok. Então, a gente obteve aqui condições. A gente obteve uma condição para o primeiro módulo, né? X menor ou igual que menos 2 vale uma lei de formação. Se for x maior que menos 2, tem outra lei. Aqui para y a mesma coisa. Se eu pegar um y maior ou igual que zero, é o próprio y, se não, vai ser o oposto. E aqui no terceiro módulo a mesma coisa. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a combinação de cada uma dessas condições. Então, considerando aqui a primeira condição, vamos pegar ela. X menor ou igual que menos 2. Vou pegar x menor ou igual que menos 2 e y maior ou igual que zero. Então, vou fazer isso para cada uma dessas condições. Eu tenho uma condição com x, vou trabalhar essa mesma condição com x menor ou igual que 2, com y maior ou igual que zero e y menor do que zero. Para x maior que menos 2, a mesma coisa. Eu vou trabalhar com y maior ou igual que zero e y menor do que zero. Para cada uma dessas condições aí, a gente vai fazer essas combinações. De modo que a gente vai ter 8 combinações no total. Então, vamos ver como é que a gente trabalha isso. A gente vai analisar os casos, então, né? Com x menor ou igual que menos 2, estou pegando aquela primeira condição, x menor ou igual que menos 2 e y maior ou igual que zero. Então, como é que é definido o primeiro módulo quando eu pego x menor ou igual que 2? Substituindo aqui na equação, como é que é ele? Ele é dado por menos 2 menos x, se x menor ou igual que 2. Então, venho aqui na equação
e substituo menos 2 menos x. O segundo módulo é módulo de menos y, ou módulo de y, como vimos aqui. Então, vou substituir, quando y é maior ou igual que zero, é positivo, né? Então, mais y. Aqui, a mesma coisa, a gente está pegando x menor ou igual que menos 2, pegando x menor ou igual que menos 2, nesse terceiro módulo aqui, a gente está diante dessa condição aqui, 2 menos x. Então, vou somar mais 2 menos x. E aqui, para o quarto módulo, que é o mesmo, no caso, y, mais y igual a 6. Ok, chegou aqui, eu consegui me livrar dos módulos. Então, eu vou trabalhar aqui essa equação para isolar y. Ok, então, vou ficar com menos 2x mais 2y igual a 6. Vou aqui fazer algebrismos até chegar nessa parte aqui, que y é igual a 3 mais x. Bom, y é igual a 3 mais x é a equação de uma função polinomial do primeiro grau. Então, ela tem um gráfico. O gráfico é uma reta. Então, eu representei aqui toda a reta por esse tracejado aqui, mas só que nós temos que nos ater à seguinte condição. A gente está trabalhando com x menor ou igual que menos 2 e y maior ou igual que 0. Isso precisa ser levado em consideração na hora de determinar qual parte aqui vai fazer parte da nossa figura no final, do nosso gráfico. Então, eu estou com o caso que x menor ou igual que menos 2. Eu vou fazer o seguinte para facilitar, olha. Eu vou calcular a imagem de menos 2. Então, quando x é igual a menos 2, o y é igual a 1. Então, observe aqui, ó, x é igual a menos 2, a imagem vai dar 1. Então, essa condição aqui está me dizendo que a função ela só vai ser definida quando x menor ou igual que menos 2. Então, eu venho aqui e observo que daqui para cima, ou seja, quem está à direita, ou seja, quem é maior que menos 2, não tem imagem, então não faz parte do gráfico. E ainda o y tem que ser maior ou igual que zero. Então, essa parte aqui, né, só vai existir realmente para cá para cima, de modo que a gente só tem esse segmento aqui, como parte do gráfico no final. E eu vou fazer a mesma coisa aqui para a segunda condição, terceira, quarta, até a oitava. Então, quando x menor ou igual que menos 2, no primeiro módulo eu vou ter isso, menos 2 menos x. Quando y é menor do que zero, fica menos y aqui, mais 2 menos x no terceiro módulo, e no quarto módulo, que é igual a esse aqui, vai ficar menos y. Vou fazer também aqui os algebrismos, vou substituir, vou chegar em y igual a menos 3 menos x. Ok, y igual a menos 3 menos x, novamente, a gente está diante de uma função polinomial do primeiro grau, então o gráfico vai ser uma reta, a gente tem essa reta aqui. Mas não vai ser toda ela que vai servir para a gente, só vai ser uma parte dela. Por quê? Porque a gente tem que observar as condições. X menor ou igual que menos 2. Então, novamente, quando eu pego menos 2, eu vou ter como imagem agora, no caso, menos 1. Então, eu peguei esse ponto aqui para considerar, porque ele vai ser um ponto que vai estar ali, né? Vai estar limitando até onde eu vou conseguir pegar, né? Para fazer parte do gráfico da função no final, da elipse no final. Então, quando x menor ou igual que menos 2, então a função só vai existir à esquerda de menos 2, né? E y menor do que 0. Então, y menor do que 0 está me dizendo o seguinte, olha, esse pontinho aqui, ele não está definido, ele não está na função. Então, eu preciso colocar aqui uma bolinha aberta, porque y ele tem que ser menor do que 0. Se fosse menor ou igual a 0, esse ponto faria parte do gráfico, mas como não é, eu tenho somente y menor do que 0, eu tenho que me ater a colocar uma bolinha aberta aqui. Ok. Para o terceiro módulo, eu também vou fazer a mesma coisa, né? Vou pegar x maior que menos 2, e agora eu já estou em outra condição de um outro módulo, que é esse módulo aqui, né? Quando eu pego x maior que menos 2, a gente já está em qual módulo? X maior que menos 2. Vamos lá, a gente está aqui no primeiro módulo ainda, só com essa condição de que x é maior que menos 2. A gente não saiu do primeiro módulo ainda, analisando a condição dele. Então, x maior que menos 2 e y maior ou igual que 0. Então, no primeiro módulo a gente tem isso aqui, 2 mais x. No segundo a gente tem mais y. No terceiro a gente tem essa parte. E no quarto, mais y novamente. Então, novamente, eu vou trabalhar aqui para isolar y. E quando eu isolo y, eu encontro y igual a 1. Isso aqui é gráfico de uma função constante. Função constante y igual a 1, o gráfico é uma reta paralela ao eixo x. Então, a gente vai ter aqui, só que a gente tem a seguinte condição, de que x
ele é maior que menos 2. Então, eu vou pegar aqui menos 2, só vou considerar como sendo parte do gráfico somente essa parte que ficou aqui à direita do menos 2. Então, eu coloquei o tracejado, essa parte aqui, para dizer que essa parte, apesar de ser gráfico da função, não vai servir para a gente. Por quê? Porque a gente só está interessado no caso x maior que menos 2, ou seja, à direita do menos 2. E o y maior ou igual que zero, a condição está satisfeita aqui, porque y é igual a 1, satisfaz essa condição. Então, no quarto caso, a mesma coisa, eu vou considerar, agora já estou realmente no outro módulo. O quarto caso é quando x é maior que menos 2. Então, quando x é maior que menos 2, a gente está aqui. A gente já está aqui nesse caso. Certo. Então, o que é que a gente vai fazer no quarto caso? A gente vai pegar x maior que menos 2 e y menor do que zero. Então, a gente vai ficar com 2 mais x menos y mais 2 menos x menos y é igual a 6. Respeitando, né, as condições e observando o que acontece com a lei de formação de cada módulo quando x é maior que menos 2. Então, obtenho que y é igual a menos 1. Novamente, gráfico de função constante, a reta é uma reta paralela ao eixo x, mas só que a gente tem que se ater que ela só está definida quando x é maior que menos 2, ou seja, à direita do menos 2. Então, vai ser praticamente a mesma coisa daqui, só que aqui, ao invés de y igual a 1, vai ser uma reta y igual a menos 1. Então, vai estar aqui embaixo. Mas a questão do raciocínio de para onde a função está definida vai ser exatamente o mesmo, à direita do menos 2. No quinto caso, a gente está pegando x menor ou igual que 2 e y maior ou igual que 0. Então, a gente observa o que acontece com cada módulo, com cada uma dessas condições. Né? No primeiro vai ser 2 mais x, aqui vai ser mais y, aqui vai ser 2 menos x, e aqui novamente mais y, igual a 6. É totalmente análogo àquilo que já estava explicado lá nas primeiras etapas. Então, a gente obtém aqui y igual a 1. Y igual a 1, função aqui, né? Constante, y igual a 1. E aqui a gente não tem mais bolinha aberta. Por quê? Porque x menor ou igual que 2, ou seja, a função está definida no 2. Então, esse pontinho aqui, que é a imagem do 2, né, que é o próprio 1, ele vai fazer parte do gráfico da função. O sexto caso considera x menor ou igual que 2 e y menor do que 0. Respeita as condições dos módulos, veja o que acontece com cada módulo quando tem essas condições aqui, a lei de expressão deles, e obter o y igual a 1. Menos 1. Então, y igual a menos 1, obtenho isso aqui. E o 2, ele está no domínio da função, então aqui eu vou ter essa reta também paralela ao eixo x. No sétimo caso, x maior do que 2 e y maior ou igual que 0. E aí eu faço com os módulos também aquele mesmo raciocínio totalmente análogo de observar o que acontece com cada módulo quando tem essas condições. E concluo que y é igual a 3 menos x quando eu faço os devidos algebrismos e isolo y aqui. Então, aqui, y é igual a 3 menos x é função afim, né? Função de primeiro grau, o gráfico é uma reta, essa reta aqui que eu deixei tracejada, só que não vai ser toda ela que vai fazer parte do que eu estou querendo, né? Porque tem uma condição, a condição diz que x tem que ser maior do que 2, ou seja, só vai existir gráfico da função, né? Só vai existir parte da elipse quando x for maior que 2. Então, eu pego aqui maior do que 2, está à direita do 2, e tem que ser y maior ou igual que 0. Ok, y maior ou igual que 0 está aqui também, está respeitado. Não tem nenhuma parte, né, aqui pintada em preto abaixo do y igual a 0. Então, está respeitado. E aqui a bolinha aberta no 2, né, a gente tem que ter essa atenção de que a imagem do 2 aqui não faz parte do gráfico. O ponto 2, 1, como eu coloquei aqui, ó, 2, 1 não, 1, 2 não faz parte do gráfico. Ok. Na verdade, era 2, 1 aqui mesmo. O ponto 2, 1 não faz parte do gráfico da função. Ok. E o oitavo e último caso, quando x maior do que 2 e y menor do que 0. Também observe o que acontece com cada módulo, com a lei que define cada módulo, nesse caso aqui, com x maior do que 2 e y menor do que 0. E obtenho o y igual a menos 3 mais x. Quando eu faço y igual a menos 3 mais x, função polinomial de primeiro grau, o gráfico vai ser essa reta aqui que está
tracejada, mas novamente não toda ela vai fazer parte porque tem uma condição, e a condição diz que x tem que ser maior do que 2, ou seja, só vai existir gráfico de função quando x estiver à direita do 2, então para cá, né? Então essa parte aqui, x maior do que 2, se x é maior do que 2, a imagem do 2, né, o ponto 2 menos 1, não faz parte do gráfico da função. E y menor do que 0, y menor do que 0, então esse pontinho aqui ele também não faz parte. Então eu tenho aqui bolinha aberta e bolinha aberta aqui também. Então é como coloquei aqui. A curva ela só existe quando x é maior do que 2 e y é menor do que 0. Então esses pontos, aqui novamente eu coloquei contrário. É 2 menos 1, está trocado aqui. E o ponto 3, 0, esses pontos eles não fazem parte. Ok. Então, para cada uma das condições, né, recapitulando aqui, para cada uma das condições, eu obtive partes da minha elipse. Então, nessa primeira condição, obtive esse traçado aqui, que eu representei um pouco mais forte. No segundo também, esse que está representado aqui. No terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Observe um detalhe aqui, que essas partes elas se sobrepõem, sobretudo essas partes daqui de baixo. Olha, eu tenho uma parte que está aqui com a reta y igual a 1, aqui também com y igual a 1, só que aqui é bolinha fechada. Então, algumas partes aqui no final elas vão se sobrepor, essas partes de cima e de baixo da elipse. E aqui eu tenho as laterais, digamos, representadas aqui. Ok. De maneira que, se eu juntar tudo isso, eu vou obter a minha elipse na métrica da soma. A elipse na métrica da soma, se eu juntar todas essas partes daqui, que eu encontrei com cada uma das condições, eu vou obter essa figurinha aqui. Que é a elipse, né? Ela até lembra a elipse um pouco na métrica euclidiana, a normal, né? Mas ela é a elipse na métrica da soma. Então, ela tem esse formato aqui. E a título de curiosidade, eu coloquei essa equação, né, aquela equação modular que a gente tinha lá no início, vou voltar nela. Eu coloquei a equação modular do início. Essa equação aqui, eu coloquei no GeoGebra, essa equação, e obtive essa figura aqui. Então, a mesma figura que eu desenhei, né, consegui obtê-la fazendo as contas, o GeoGebra confirmou, realmente está tudo certo. Então, essa foi a minha apresentação, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.